Bom, eu estava conversando com você antes disso, né? Foi um momento de rompimento, né? Você perguntou para ela primeiro como foi começar, né? Como foi romper para iniciar. Eu venho de uma geração, eu sou a quinta geração de comerciantes da minha família, dos dois lados, de pai e mãe. Então, eu fiquei pensando em que momento eu rompi isso, sabe? Fiquei pensando, mas eu acredito que foi muito natural para mim, porque eu já vinha de uma família de comerciantes e isso foi de forma natural. Eu comecei a empreender para pagar as minhas aulas de dança, porque o negócio da minha mãe não estava indo bem. Ela falou: ó, acabou a brincadeira, né? Acabou a farra, acabou sua dança. E eu falei: opa, peraí, eu posso dar aula para poder pagar minhas aulas de dança? Ela pode? E aí foi. E então eu não tive esse momento de rompimento nesse primeiro contato com o empreendimento, né? Mas eu tive na pandemia, né? Eu já estava num caminho, eu já estava estudando online de como desenvolver, né, um trabalho com uma plataforma de aulas online, de como testar isso. E no final de 2019, em 2018 eu tive um rompimento muito grande na minha carteira de clientes. Assim, eu decidi 300 alunas, vou cair para 76 alunas, assim, em 2 semanas. Naquela época da crise dos caminhoneiros aqui em Brasília, quem estava em Brasília lembra disso. Então, para mim, enquanto físico, né, eu tinha a empresa física, era basicamente um prédio com custo de aluguel, telefone, imagina, todo né, que a gente sabe que custa, e foi um rompimento para mim ali muito grande. Então eu fui vendo que eu precisava dar um passo diferente daquilo que eu vinha fazendo no presencial. Foi quando eu comecei a estudar para o online. E estudando para o online, veio a calhar e chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, todo mundo se assustou porque eu, de repente, já estava com a plataforma, de repente eu já tinha aula gravada. E não foi de repente, gente, eu já estava nesse processo. Eu já estava me planejando para isso. Sorte. Está preparado quando a oportunidade chega, né? E aí, assim, veio o cavalo e... Opa! Você só montou. Eu só montei no cavalo. Então, assim, eu estava estudando, já estava caminhando. Eu sou conhecida na minha área justamente porque eu sempre estive à frente na questão da inovação. Minha escola tinha aplicativo de check-in, a minha escola tinha um sistema diferente, né, dentro do seu dia a dia. Então, o próximo movimento não ia ser diferente, ia ser o online, com certeza, né? Então, quando veio a pandemia, veio a calhar nesse sentido, né? E aí veio outra barreira, porque a barreira agora é, ok, mas e será que o meu público vai topar fazer as aulas no online? Será que a menina que está acostumada a fazer aula com a professora tocando nela ali, né? Naquele calor humano, será que ela vai topar realmente fazer uma aula comigo, gravada? Uhum. Eu deixar o material gravado, ela fazer aula comigo? Será que ela vai topar? Então, assim, a pandemia me possibilitou testar se o meu método de ensino realmente funcionaria, né? Se a minha metodologia estava ok, né? 2, o mercado em si, testar o mercado em si, né? Para esse nicho específico de dança, de atividade física, porque estava todo mundo em casa. Então, assim, as alunas perguntavam: Dalila, eu já estou trabalhando em casa no computador, eu já não aguento mais abrir a tela. E eu falava assim: mas você abre o seu celular. Não abre? Abro. Então, ao invés de abrir o computador para fazer sua aula, abre o celular. Você fala no nível de estresse, né? No nível de estresse, sim, porque imagina, tava todo mundo, ninguém sabia o que fazer, de repente todo mundo teve que voltar pra conta. Que tá junto, né? 24 horas, casamentos foram desfeitos e o meu foi feito, eu casei na pandemia, gente. Então imagina, né? Tudo mudou mesmo, foi muito diferente, foi um romper mesmo de várias barreiras. E nesse processo eu tive a chance de começar a atender pessoas de fora do estado, pessoas de fora do país.
que sempre quiseram fazer aula comigo, mas não tinham a oportunidade porque estavam distantes, né? Então, para mim veio esse rompimento nesse momento, né, dessa transição do físico, do presencial, do que as pessoas estavam acostumadas, né, para o online. Agora levar isso para casa, para a rotina, para o dia a dia dessas mulheres que estavam em casa. E eu falo mulheres porque 99% das minhas alunas hoje são mulheres, são pouquíssimos os homens que dançam. A maioria são mulheres mesmo. E como levar isso para a rotina das mulheres? Então, foi um rompimento muito grande. A gente precisei desenvolver formas de quebrar essas limitações, essas barreiras de mas aí eu não aprendo. Mas eu não sei. Mas eu sou muito dura. Mas será que vai dar certo? Mas porque eu gosto do físico, eu gosto do presencial. Então, desenvolver uma aula que fosse sinestésica de alguma forma, que fosse acolhedora de alguma forma, mesmo ela estando assistindo ali a aula que estava gravada. Né? Então, como ter esse approach com essa menina, como ter esse contato e esse dia a dia dela, né? Então, foi um romper mesmo de barreiras, assim, para mim.